Salve, futeboleiros! No vídeo de hoje, vamos fazer uma análise breve e rápida de como foi a classificação do Flamengo. O Flamengo conseguiu segurar o Racing na Argentina, segurou a pressão, com um a menos ainda, e garantiu a sua vaga na final. E está esperando o adversário que sai em instantes, começa a partida entre LDU e Palmeiras, mas aí o Flamengo, o Mengão já está classificado aí para a final. E antes da gente começar a falar sobre o jogo, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha com os amigos, ativa o sininho e ajude o canal a se expandir e crescer mais. A gente bateu a meta de 500 inscritos e a próxima meta aí é ir batendo aos pouquinhos 600 e subindo aí para a gente conseguir mostrar o nosso conteúdo para mais pessoas. E eu vou colocar aqui os lances da partida para a gente ir comentando. E a primeira finalização do jogo saiu dos pés de Luiz Araújo, que fez uma bela partida ontem. O que correu ontem, o que jogou o Luiz Araújo, gostei muito da partida dele. E como eu já havia comentado no vídeo de ontem, antes de ontem, que foi sobre a escalação do Flamengo. Era uma possível escalação com o Saul começando ao invés do Luiz Araújo. E eu comentei justamente que eu preferia que o Luiz Araújo começasse a partida e não ao Saul, porque o Flamengo precisava de jogadores rápidos, né, para puxar o contra-ataque. E aí o Flamengo teve o Plata e o Luiz Araújo. E o primeiro tempo do Flamengo foi muito bem. Foi até melhor do que o Flamengo jogou no jogo de ida no Maracanã. Foi um jogo de trocação no primeiro tempo, aí com o Flamengo assustando mais. Teve duas chances com o Luiz Araújo, teve chance com o Varela, teve chance com a Arrascaeta. O Flamengo criou bastante. E já no segundo tempo, o Flamengo não teve a bola. Não teve a bola, o Racing já vem com uma postura diferente aí depois do intervalo, impressionando bastante o Flamengo, só que o Racing não soube impor o jogo, e eu falo, a questão de impor é de pressionar o Flamengo com muitas chances criadas. Pode ver que o Racing, ele vai mais pro abafa, que é a bola na área, que foi a bola perigosa, que acho que o Conete teve uma chance de cabeça no primeiro tempo ainda, que o Rossi fez uma grande defesa, e ontem que baita a partida do Rossi, mostrando um goleiro muito seguro, mais uma defesa do Rossi, fora o Cambeses também, o goleiro do Racing. Ontem foi jogo dos goleiros também, o Rossi bastante seguro, salvando o Flamengo com essa defesa aí, o Cambeses também foi muito bem, quando foi acionado, salvou o time argentino. Ontem também foi uma noite dos goleiros brilharem, essa chance aí do Varela que o Cambeses faz a defesa. Então foi um jogo no primeiro tempo parelho, essa chance aí que o Cambeses dá um chutão para frente, ali o Varela dorme e o Solari desperdiça a chance. Então o primeiro tempo foi um jogo de trocação. Já no segundo tempo, o Racing ele vem mais pro abafa, que é ficar jogando a bola na área, trabalhar pelas beiradas, e aos 11 minutos, 12 do segundo tempo, o Flamengo tem uma expulsão do Plata, que eu achei injusta, na minha opinião, foi um exagero. Eu vou até pular para essa parte, aqui ó, chegamos nessa parte, ó. O que acontece? O Plata ele cai no chão, um jogador do Racing vem, atinge ele com o joelho, já não sei se foi proposital ou não, mas de fato ele é atingido no rosto, e quando ele cai, ele fica no chão. É lógico que ele ia ficar no chão, o empate era do Flamengo. Então o Rojo vai lá e tenta puxar ele para ele ir para a partida logo, só que ele puxa o Plata pelos cabelos, e aí o Plata meio que dá como se fosse um soco nele na frente do bandeirinha, e aí é expulso. Só que nesse caso, na minha opinião, seria amarelo para os dois. Porque independente se o Plata tá fazendo ser ou não, o Rojo ele não é médico, ele não tem que ir lá e pegar o jogador do Flamengo e levantar e falar, joga logo. Ele não tem que fazer isso. Então já começa aí também. Então tinha que ser amarelo para os dois. E se tivesse que expulsar também, vermelho para os dois. Mas para mim o amarelo para os dois estava de bom tamanho. E o juiz, o Piero Massa, ele não viu esse lance. Não foi na cara dele. Então praticamente ele não viu, e quem avisa ele é o Bandeirinha. O Bandeirinha mostra pro Plata, fala, o Plata, o jogador número tal, agrediu aí o número 6 do Racing, aí, o Rojo. Então o juiz já puxa o vermelho para ele e expulsa. E como acho que a percepção e as críticas são por quê? Porque o árbitro ele não vê. Então se o Bandeirinha também não tivesse visto, acho que o VAR entraria em ação. Eu acho que por isso que o VAR não entrou em ação. Por quê? Porque foi uma decisão de campo, em que o árbitro não viu, mas o seu auxiliar estava lá para falar, foi uma agressão. Então por isso que o VAR não se intrometeu na jogada e não foi revisar. Mas para mim tinha que ter sido revisado.
Para mim, porque foi para mim foi um absurdo esse cartão vermelho, porque quem começa a provocação, quem começa, vai buscar a briga, é o jogador do Racing. Então, para mim, injusta a expulsão do Plata, e na sequência, no segundo tempo, o Rojo ele chega a ser expulso, uma bola na área, ele vai dividir com o Léo Ortiz, impressionante como ele e os jogadores argentinos usam o braço sem estar nem aí, na cara do juiz ou não, sempre sobra um pé, sobra um braço, e mais uma vez, como já tinha comentado na semana passada, que os comentaristas da Globo tinham criticado os argentinos por esse tipo de proporção de deixar o braço, e o gol do Racing no Maracanã é anulado justamente por quê? Por que não foi gol? Porque sobrou um braço no Carrascal e o gol foi anulado. Então, mais uma vez, ele vai dividir com o Léo Ortiz, e aí sobra um braço na altura do peito do Rojo. Só que o Léo Ortiz cai com a mão no rosto, por quê? Porque o cotovelo acerta o peito e a cabeça do Rojo acerta o rosto do Léo Ortiz. Então ele cai com a mão no rosto, e o juiz, como viu o movimento do cotovelo, falou, vou te expulsar. E como acho que ele percebeu que talvez ele tinha sido injusto na expulsão do Plata, ele estava louquinho para reverter e igualar, dar um vermelho aí, qualquer coisa que saísse aí, e pro uma dividida mais forte dos jogadores do Racing, era claramente que ele ia expulsar e sem conversa. Só que aí, como não foi uma agressão, o cotovelo não pega na cara do Ortiz, o VAR recomenda que o árbitro vai e vê o lance, e ele vê que não foi uma agressão, que é a cabeça do Rojo que acerta o Léo Ortiz. E passa essa jogada, e o time do Racing continua no abafa. O time do Racing teve pelo menos, depois da expulsão do Plata, umas 2, 3 chances aí. E teve uma do Vieto, que entrou, a bola sobra para ele, ele chuta de qualquer jeito, a bola desvia no Emerson Royal e vai no meio do gol, e o Rossi estava ligado, reflexo apurado, e consegue botar para escanteio. Teve uma jogada, o cabeceio, que a bola vem na segunda trave, que o Rossi fica indeciso se ele sai ou não, e aí o Rossi faz a defesa, uma bela defesa. Teve esse chute do Almendra aí, que não foi perigoso, então a bola veio no meio do gol, e o Rossi, por segurança, rebate para o lado. Mas o time do Flamengo não conseguiu criar no segundo tempo. Um jogador a menos também não tinha como se expor. E aí o Felipe Luiz começa a mexer no time, coloca o Saul, coloca um jovem, acho que é Everton Araújo, coloca o Bruno Henrique, que entra aí para brigar na frente, tentar puxar um contra-ataque, só que o time do Racing praticamente encaixotou, era a bola no Rossi, o Rossi para frente, procurando o Bruno Henrique, e o Flamengo não tinha escapatória, não tinha como fazer, era só suportar mesmo a pressão e torcer para não levar um gol. Mas o que realmente chamou a atenção na partida foi uma bela partida, belas chances criadas pelas duas equipes, mas a expulsão injusta também chamou a atenção negativamente, porque mais uma vez foi uma expulsão injusta. Então, mas foi uma bela partida, e se sobressaíram aí os goleiros, mas o Flamengo teve a chance de alavancar, aumentar essa diferença no placar no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, já com a menos, não tinha o que fazer, era só segurar o resultado mesmo. Mas gostei da postura do Flamengo, e no primeiro tempo o Flamengo chegou junto, lance que tinha que rachar, que tinha que chegar firme, eles chegaram firme, e Libertadores é isso mesmo, porque às vezes a gente vai jogar contra a Argentina, e o brasileiro vai com sono, com o pé fraco, os argentinos fazem o que quer, então o Flamengo teve uma postura gigante mesmo, e chega à final aí, e espera o vencedor de Palmeiras e LDU. Então, interage com a gente aí, deixa nos comentários o que vocês acharam dessa partida do Flamengo e do Racing, se foi merecido o Flamengo chegar na final, se o cartão vermelho para o Plata foi merecido por ele ter sido um pouco juvena de na frente do Bandeirinha, ele tentar dar um soco no zagueiro do Racing, se a expulsão do Rojo depois foi bem anulada também pelo VAR. Então interage aqui também, deixa também os comentários sobre quem deve se classificar para a final, Palmeiras ou LDU, lembrando que o Palmeiras tomou 3 no Equador e agora vai ter que fazer um milagre, absolutamente um milagre. Se o Palmeiras conseguir levar para os pênaltis ou ganhar de 4-0 e passar direto, vai ser um verdadeiro milagre. Então, já sabe, né? Interage com a gente, se inscreve e deixa o like. Até a próxima. Valeu.